Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre um tema deveras inquietante, emblemático e muito suculento: a fruta romã. Afinal de contas, qual é o simbolismo ancestral desse componente da natureza, dessa belíssima fruta, para as corporações, instituições e ordens iniciáticas? Meus caros, em nossa primeira viagem rumo aos verdadeiros mistérios associados à figura tão poderosa da romã, vamos ali retornar aos primórdios, ao início dos tempos, lá no paraíso, onde estava o casal primordial, Adão e Eva. Como bem sabemos, foi vetado a eles que ingerissem aquele fruto da árvore do conhecimento sobre o bem, sobre o mal. Para alguns seria do livre-arbítrio, os grandes mistérios da vida. Porém, por ação de um certo elemento, um ser que estava ali em meio aos arbustos, Eva teria coletado uma das frutas e entregado para Adão. Ambos ingeriram esse alimento tão saboroso e tentador. A partir daí sabemos o que ocorreu. Se transpusermos essa narrativa ali do texto religioso para uma interpretação, digamos, iniciática, temos que Adão pode representar, por exemplo, a força da natureza. Eva seria aquela questão da estética, do justo e perfeito e da beleza. E o fruto que eles colheram ali da árvore seria a sabedoria. No jargão popular, no mundo prófilo comum, para todo mundo praticamente, esse fruto seria uma maçã. Porém, se você quiser ir um pouco mais longe, subir ou descer os degraus em uma tradição iniciática legítima e regular, pode ser considerado que essa fruta, na verdade, era uma romã. Mas agora, peço que você interrompa um pouco aí a sua degustação das romãs e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative também as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará colaborando muito para divulgar as principais verdades, virtudes e os valores das entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Partindo então da mitologia ancestral lá do paraíso, de Adão e Eva, chegamos agora até as práticas religiosas do Oriente Médio. O simbolismo da romã surge ali, por exemplo, no livro da lei, no Velho Testamento, quando é dito que os judeus que estavam saindo ali do cativeiro no Egito iriam encontrar um sinal, uma mensagem de Jeová quando chegassem ali na chamada Terra Santa. Essa mensagem, esse signo, seria uma romanceira. Uma romã, então, diria aos judeus: olha, eis aqui a sua terra, as colunas do seu paraíso no mundo. Quando Salomão terminou de construir o seu templo majestoso, ele mandou confeccionar ali pelos seus grandes arquitetos e artífices esculturas de romã sobre as colunas. Isso porque seria uma referência para que todos os fiéis lembrassem que no dia de Pentecostes deveriam levar as suas oferendas ali no templo do rei. E ainda, de acordo com o judaísmo, cada romã teria 613 sementes, que é o mesmo número de mandamentos da Torá, o livro sagrado dos judeus. Na mitologia grega também aparece a figura emblemática da romã, pelo menos em duas passagens, em relação à tradição de Afrodite e de Perséfone. Em relação a Afrodite, é dito que as mulheres que desejavam engravidar deveriam consumir romãs ali, principalmente na época daqueles rituais de fertilidade,
porque a romã estaria associada, seria uma fruta que traz muita sorte e felicidades aos novos casais que vão ter filhos. Em relação a Perséfone, por outro lado, o mito diz que a deusa grega Deméter, que era associada à terra, às plantações e à colheitas, teve a sua filha Perséfone levada até as profundezas lá dos planos inferiores por Hades, que era o deus daquela região. Essa região tem outros nomes em tradições mais recentes, como sabemos bem. Deméter, a mãe de Perséfone, então ficou muito chateada com essa história de perder sua filha e recorreu até Zeus, pedindo para que o grande arquiteto grego ali do Olimpo interviesse. Porém, Zeus, conversando com Hades, não teve seu pedido aceito. Hades relutou, não libertou Perséfone. E ele tinha esse poder de negar uma ordem de Zeus porque Perséfone havia comido alguns grãos de uma fruta que o próprio Hades deu para ela. Essa fruta representaria a união inquebrantável, uma união indissolúvel entre Hades e Perséfone. Essa fruta era a romã. No grande e majestoso Império Romano Antigo, a romã também tinha um papel muito destacado, principalmente relacionado à nobreza, à glória. Era muito comum nos banquetes existirem muitas romãs sendo servidas, principalmente ali naquela solenidade chamada de vanglória, quando um grande general adentrava ali em Roma após uma vitória, após uma grande batalha, e ficava sempre um servo atrás dele naquela biga, dizendo: você é mortal, não se esqueça, naquele momento de grande sublimação. Esses eventos sempre estavam acompanhados também da nossa emblemática romã. E também nos casamentos, já derivando daquela tradição de Afrodite lá da Grécia, era também usual que os noivos usassem ali algumas tiaras na cabeça, alguns adornos com ramos, com galinhos ou folhas das romanzeiras. No cristianismo, vemos, por exemplo, na arte sacra, várias obras, várias reproduções que mostram, por exemplo, Jesus e sua mãe Santa Maria em meio a alguma forma de romã, como acontece naquela obra maravilhosa de Botticelli, La Madonna della Melagrana, onde surge a imagem de Jesus Cristo com uma romã aberta em sua mão. Seria um símbolo da sua imensa capacidade de agregação entre as pessoas, entre os homens, através do amor divino espiritual. Lembramos também que na tradição católica é comum em algumas regiões que sejam degustadas romãs no dia 6 de janeiro, aquele dia de Reis. Aliás, sabemos muito bem, né? Essa mitologia dos Reis Magos está muito próxima, intimamente relacionada a todo o simbolismo iniciático. E na face ou viagem relacionada às entidades esotéricas, similares, por exemplo, à maçonaria, lembramos que aquilo que já comentamos sobre representar essa fruta, a união fraternal, a comunhão entre os membros da entidade, é válida, faz todo sentido. Uma questão até estética de você analisar ali a proximidade daqueles gominhos, daquelas sementes entre si. Lembrando que existem umas membranas por dentro da romã que separam em algumas lojas, digamos assim, os grupos de elementos, de sementes ali. Existe um detalhe também deveras interessante, que as romãs são colocadas em algumas tradições muito antigas, lá do Egito, da Pérsia, que não existem mais há muitos séculos, sobre as colunas de entrada do templo. Em algumas situações, em alguns ritos, as colunas são colocadas fora ali do prédio e outras no interior. Essas grandes colunas representam duas energias, dois afetos, duas contingências essenciais para a existência humana e para o equilíbrio psíquico também da nossa forma de lidar com a existência. A nossa energia vital, nossa disposição, aquele elan,
a potência de vida, de acordar de manhã, de trabalhar, de enfrentar todas as intempéries da nossa jornada aqui na Terra, algo desse tipo, chamado em algumas situações de força, e a outra coluna representando aquela estrutura estética, tudo que chega através dos sentidos para a nossa consciência, ou seja, a beleza do mundo, representadas ali nessa coluna, e Romã sobre ambas. O sentido dessa estrutura, dessa montagem arquitetônica e arquetípica ali na entrada dos templos é evidente. Representa aqui, sobre esses grandes dois afetos, dois pilares ali do simbolismo iniciático, as comunidades de membros representadas pelas romãs têm a sua estruturação, a sua base, ou seja, de nada adianta você agregar pessoas, agregar indivíduos livres de bons costumes, se você não estiver nessa estrutura social, nesse grupo, uma boa base, uma coluna edificada, consolidada em respeito, em devoção e em cumprimento das normas elementares da força e da beleza. Sem isso, você teria mais um grupo comum, banal, de hobby social, de serviço. Vamos lá fazer eventos, vamos lá fazer festa. Seria apenas isso. As colunas estão ali para mostrar a esses grupos de sementes de romã que ali a pegada é outra, é diferente. E temos também, com muito poder e uma exuberância em elementos simbólicos, a questão daquele gominho da romã, onde você tem uma polpa em volta de uma semente. Para alguns mestres do passado, isso representaria a polpa avermelhada, o sangue ou a carne, e a semente seria uma estrutura um pouco mais seca e um pouco mais dura, os ossos. E quando você mastiga e ingere essa romã, você estaria separando esses dois componentes. E em seguida, separado sangue e carne dos ossos, a sementinha que fica é aquela que eventualmente pode ser introduzida no solo, enterrada ali a 7 ou 33 palmos de terra, em uma espécie de câmara de reflexões nas trevas, mas o broto dessa semente vai novamente alcançar a luz do dia e, dessa forma, garantir uma vida futura, uma renovação, a ressurreição da nossa querida e belíssima romã. E agora, meu amigo, com muito gosto, suculência e sabor, peço a você que se inscreva em nosso canal se ainda não fez, dê um like nesse vídeo e acompanhe também os outros trabalhos publicados aqui em nosso espaço. Muito obrigado, grande abraço!